Sejam muito bem-vindos ao canal, é um enorme prazer tê-los aqui novamente. Meu nome é Roberta Andreane Renault e para você que está assistindo pela primeira vez um vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito acolhido. Nós estamos falando da vocação jurídica e o objetivo desse canal nada mais, deixa eu tirar esse copo aqui para não atrapalhar. O objetivo do canal nada mais é do que atualizar, informar você sobre o funcionamento de um processo criminal na prática e também entender temas voltados para o direito penal. Não é apenas para advogados ou estudantes de direito. Para assistir os vídeos, basta que você tenha interesse nos assuntos e será sempre muito acolhido, ok? Bom, vamos recapitular aqui porque ontem, eu havia publicado, na verdade foi no sábado que eu publiquei, um vídeo que diz respeito ao nosso mini curso gratuito para o cálculo de progressão de regime. Vocês pediram, foram atendidos, Receberam um presente. Eu estou ministrando um curso gratuitamente e o objetivo aqui é ensinar cada um de vocês como identificar o tempo certo para um preso, um condenado progredir de regime. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo muito que assista a primeira para depois voltar aqui e assistir essa. Por quê? Eu estou fazendo esse estudo com base em casos práticos. Então, a gente vai trabalhar do nível mais fácil para o nível mais complicado. E se você não entender o caso 1, você não vai conseguir comparar com o caso presente que a gente vai dar aqui, ok? Dúvidas e comentários, fiquem muito à vontade. E se vocês quiserem também saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vocês que estão entrando agora no canal, eu deixo sempre na parte da descrição do vídeo um link do meu cartão digital. Lá tem todas as minhas atividades e tem até a possibilidade de você entrar diretamente comigo no WhatsApp para tirar dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Vamos recapitular rapidamente o que nós falamos na nossa aula 1, tá? Lembrando que é preciso voltar lá para estudar, entender o que é progressão de regime e tudo mais, né? Essa recapitulação ela serve só para quem já assistiu a aula 1, ok? Vamos lá. A gente tratou do caso do Pedro. O Pedro havia sido condenado pelo crime de lesão corporal culposa. Foi imposta para ele uma pena, para ele cumprir pena durante 6 anos no regime semiaberto. E a gente verificou, no caso 1 da aula 1, que as regras para a progressão de regime a serem aplicadas no caso do Pedro, elas são anteriores ao pacote anticrime, certo? E aí a gente chegou à conclusão que para ele progredir do semiaberto para o aberto, ele tinha apenas que cumprir 1 ano de pena. Agora, a gente vai tratar de um outro caso muito parecido, mas que tem uma diferença que é crucial, que modifica tudo. Você vai entender. Vamos lá. O Sandro, esse é o nosso caso 2, da aula 2. O Sandro pratica o mesmo crime que o Pedro. Lesão corporal culposa, o juiz fixa a mesma pena que ele fixou ao Pedro. Ele diz que o Sandro tem que cumprir 6 anos no regime semiaberto, começa o cumprimento da pena dele. Só que tem o seguinte, pessoal, o crime que o Sandro praticou foi em 3 de fevereiro de 2020. O crime que o Pedro praticou foi em abril de 2019. Qual a diferença? Por que isso é importante? Nós vimos na aula 1. Veja bem, todos os crimes praticados antes de 23 de janeiro de 2020, a regra para a progressão de regime é a anterior. Se o crime foi praticado depois de 20 de janeiro de 2020, a regra para a progressão de regime é a atual, a que veio com o pacote anticrime. E por que a referência aqui é antes ou depois do dia 23 de janeiro de 2020? Porque 23 de janeiro de 2020 foi a data da publicação do pacote anticrime. Foi quando ele entrou em vigor, né? Então, foi quando ele passou a entrar em vigor. Então, veja bem, o Sandro, ele praticou o crime no dia 3 de fevereiro de 2020. Então, foi depois do pacote anticrime. E se foi após a vigência do pacote anticrime,
as regras para a progressão são as atuais. Então, mesmo ele tendo cometido o mesmo crime que o Pedro, com a mesma pena, com o mesmo regime inicial, a forma de calcular vai ser diferente, porque as regras alteraram. E aí, como é que a gente faz isso, Roberta? Já vimos que as regras são atuais, eu preciso saber se o crime é comum ou hediondo. Eu já vi com vocês que lesão corporal culposa é crime comum, né? Assim como o Pedro. Depois, numa próxima aula, eu vou ensinar vocês a identificarem se o crime é hediondo ou não e trazer as diferenças. Se vocês quiserem, registre aqui nos comentários que eu vou fazer uma aula no mini curso gratuito explicando isso, ok? Mas vamos voltar aqui ao Sandro? Veja bem, o Sandro, então, ele praticou um crime comum na vigência do pacote anticrime. Aqui, as perguntas que você tem que fazer para chegar a quanto ele vai ter que progredir de regime são as seguintes. Você já viu que o crime é comum. Você vai fazer a seguinte pergunta para você. Esse crime foi praticado com violência ou grave ameaça? Então, violência houve. Lesão corporal deixou o quê? Machucou o braço lá da Renata, não foi? Então, houve emprego de violência. Ainda que ele não tenha tido a intenção, acabou sendo empregada essa violência, certo? Então, houve emprego de violência sim. Se houve um emprego de violência, a segunda pergunta que você vai fazer para você é: o réu, o condenado, ele é primário ou reincidente? Então, são 4 perguntinhas. Primeiro, se o crime é comum, já vimos que é. Depois, qual a regra que vai aplicar? Se é a regra anterior ou do pacote anticrime? Já vimos que é do pacote anticrime. Terceiro, saber se houve violência ou grave ameaça. Se houve violência ou grave ameaça, vamos para outra pergunta: primário ou reincidente? Qual é a diferença entre primário e reincidente? Já expliquei para vocês. Se essa for a primeira condenação do Pedro, né, a gente está falando em réu primário. Eu vou explicar de uma forma bem simples para mais tarde a gente discutir outros conceitos. Lembra que esse curso é gradativo. Muito bem, imagina que é a primeira condenação do Sandro aqui. Ele é réu primário. Se ele é primário, para progredir de regime, ou seja, para ele sair do semiaberto para o aberto, ele tem que cumprir 25% da pena. Repara que no caso do Pedro, nas regras antigas, ele tinha que cumprir 1/6 da pena. Aqui, nas regras do pacote anticrime, tem que cumprir 25% da pena. E se ele fosse reincidente? Se ele estivesse nessa mesma situação que eu acabei de explicar, só que ao invés de primário, ele já havia sido condenado com trânsito em julgado. O que vai acontecer aqui? Ele teria que cumprir 30% da pena, tá? E aí, eu também quero explicar para vocês como calcular 25%, 30%. Se vocês tiverem interesse em aprender a fazer esse cálculo de fração, fala aqui nos comentários que eu vou fazer uma aula só para ensinar a fração. Mas por hora eu quero que você apenas consiga identificar qual a regra e qual o percentual que é para aplicar. Então veja bem, no Pedro, que teve a pena lá de 6 anos e só precisava de 1/6 para ele progredir, ele teve que o quê? Cumprir 1 ano de pena para sair do semiaberto para o aberto. O Sandro, 25% da pena é mais alto do que 1/6. 25% significa que o Sandro, nas mesmas condições que o Pedro, para ele sair do semiaberto para o aberto, ele vai ter que cumprir 1 ano e 6 meses. Então veja a diferença. Os dois são crimes comuns, com a mesma pena e com o mesmo regime inicial, mas que como Pedro, a regra era anterior, ele progride em 1 ano. Como a regra do Sandro é a atual do pacote anticrime, ele vai progredir em 1 ano e 6 meses. Entenderam? Eu estou pensando na próxima aula trazer slides para facilitar a compreensão de vocês, ou disponibilizar em PDF, como eu faço com os meus alunos, né?
Se você, inclusive, quiser se aperfeiçoar sobre esse tema, entender sobre todos os institutos de execução penal, eu tenho um curso de prática e eu vou deixar o link aqui também para você acessar, caso queira adquiri-lo, tá bom? Dúvidas, comentários são sempre muito bem-vindos em qualquer aula minha. Deixa aqui a sua opinião e eu vou ter um enorme prazer em te responder. Bom, lembrando que as aulas aqui são de segunda a sexta, sempre a partir das 20 horas. Então, amanhã vai ter um novo tema do nosso mini curso de cálculo de progressão de regime e dessa vez a gente vai tratar sobre crimes hediondos. Eu espero contar com a sua presença, tá bom? Um forte e carinhoso abraço, até a próxima. Beijo, fica com Deus. Tchau.